A próxima pessoa que vai apresentar é o Rodolfo Cabral dos Anjos, da UFPR. O título do trabalho é Ensinar Filosofia ou Ensinar a Filosofar, o texto filosófico e suas possibilidades. Bem-vindo, Rodolfo. Obrigado, boa tarde a todos. Talvez, diferente pelo menos da maioria que eu vi até agora, a minha pesquisa não está em andamento, eu já concluí. Eu concluí a minha pesquisa 5 dias antes de iniciar a pandemia. Então, não tive a ocasião de apresentá-la, porque no encontro que teve no ano 2020, 2019, foi o ano que eu iniciei a pesquisa, então tive alguns problemas de ordem pessoal, e aí eu não consegui participar do evento, salvo engano, aconteceu em Vitória, no Espírito Santo, e aí eu não consegui nunca partilhar um pouco os resultados da minha pesquisa, um pouco como ela aconteceu, e acabou que essa modalidade online foi uma boa oportunidade de partilhar alguns trechos da minha pesquisa. O que eu separei para apresentar hoje não é o foco geral da minha pesquisa, porque ela se tratou sobre Habermas. O texto, eu procurei o título, né, da minha dissertação, foi sobre a emancipação, a teoria do agir comunicativo e as novas perspectivas de ensino-aprendizagem, filosofia e emancipação no ensino médio técnico. Além disso, teve uma outra particularidade, ela foi desenvolvida no ensino, na escola técnica da UTFPR. Então, o nível dos alunos era perceptivelmente maior, porque era uma escola que eles, para estudarem lá, precisavam fazer uma seleção, se submeter a uma grande seleção. Então, eu trabalhei com o terceiro ano do ensino médio lá, então realmente me dava mais possibilidades de explorar, por exemplo, o texto filosófico pelo texto mesmo, né? Então, o que eu separei hoje é uma parte da minha pesquisa que vai justificar um pouco o porquê do uso do texto, ou as possibilidades do uso do texto filosófico canônico. Ela é mais uma parte, a meu ver, que seria interessante como talvez uma possibilidade aberta para professores, para docentes, para levantar um pouco discussões em um tema que não está dirimido e parece tão aporético, que é essa tensão entre ensinar filosofia ou ensinar a filosofar. Então, eu trouxe alguns elementos, em virtude do tempo, um passeio um tanto quanto rápido, mas eu vou tentar fazê-lo o mais breve possível e, ao mesmo tempo, tentar contemplar o que for possível. Vou só tentar abrir aqui acho que aqui vai dar certo. Não sei se todos conseguem ver o texto, a apresentação, acho que sim, né? Então, esse é o ponto: ensinar filosofia ou ensinar a filosofar, o texto filosófico e suas possibilidades. Primeiro, essa aporia, né? Ela é um resultado do contraste entre ensinar filosofia e ensinar a filosofar. Ela vem dividindo opiniões de docentes, sobretudo, ao longo de décadas, né? E vem ganhando cada vez mais força. Isso resulta de uma concepção que vincula o ensinar filosofia ao ensino da história da filosofia, a uma abordagem comumente cronológica dos filósofos e suas doutrinas ao longo do tempo, ao passo que ensinar a filosofar está associado ao desenvolvimento do senso crítico dos alunos. Talvez seria mais uma abordagem metodológica por temas, não propriamente por uma cronologia. Um outro problema: a concepção do docente sobre a história da filosofia. Então, claro, existem mais do que essas possibilidades que eu venho trazendo aqui, mas eu trouxe pelo menos duas, que é essa concepção nietzschiana de história da filosofia como uma mera doxografia, que é um emaranhado aí confuso de opiniões ao longo do tempo, afastando-a da filosofia mesmo, e aquela concepção mais conhecida por nós de filosofia da história hegeliana, né? Essa concepção hegeliana,
que coloca esse absoluto que move a história, né? Então, enquanto ele a concebe, Hegel, né, como esse absoluto, transforma a história da filosofia em filosofia da história. O texto filosófico nesse emaranhado, né? Então, as múltiplas concepções sobre a história da filosofia, quais sejam, reverberam diretamente no uso que se faz do texto filosófico canônico em sala de aula. Aqueles que associam a história da filosofia a uma doxografia concedem, quando muito, um caráter acessório ao texto. Dá-se dessa forma, pois veem tais leituras como um movimento de apropriação daquilo dito pelo autor, reproduzindo o conteúdo e, com isso, furtando-se da tarefa de construir sua própria opinião. Assim, cria-se uma pseudo-erudição, na qual as atividades mnemônicas exercem a principal função. Um pouco daquilo, né, que domina e que, lembrando, estou sendo, em virtude do tempo, eu acho que também da ocasião, muito genérico, né? Talvez as coisas não sejam tão redondas como estão expostas aqui, mas eu tentei arredondá-las o máximo possível para tentar ter uma objetividade maior. Mas aqui, normalmente, né, entende, são aquela vertente que entende a história da filosofia, o uso do texto como algo um tanto quanto acessório, pois levaria o aluno apenas a um exercício de decorar, né? De guardar elementos centrais do texto e reproduzi-los numa avaliação posterior. Em contrapartida, aqueles que desejam a história da filosofia relevante filosoficamente conferem ao texto um valor central na aula. É a partir do texto que elas são construídas. Ou seja, e aí tem esse problema, né, de apresentar o texto filosófico a alunos que estão completamente alheios àquela linguagem própria de cada texto, né? Mas não é um assunto que eu trato aqui propriamente. História da filosofia é filosofia da história? Para Hegel, sim, né? Depende de quem responde essa pergunta. Hegel, ele vem apresentar que o espírito absoluto, ele conduz a história progressivamente à realização plena. Por isso, não há filosofia alheia a este movimento histórico. A história aparece como condição de possibilidade para a existência mesma da filosofia. Há também a resposta dos estruturalistas, que não absolutizam, como faz Hegel, a história, apesar de considerarem seu papel vital para a filosofia. E é justamente a partir daí que eu tento propor, talvez, um caminho de conciliação, se é que se pode falar que o estruturalismo vai pensar em alguma conciliação nesse tema, mas talvez o seja, pois, ao mesmo tempo que eles concedem um papel relevante à história da filosofia, eles não matizam a história da filosofia nessa perspectiva hegeliana de filosofia da história. Mas como eles tratam isso, né? Os filósofos estruturalistas, eles pretendem ressaltar o caráter filosoficamente relevante da história, sendo assim, tornam-se tributários de Hegel. Também propõe um caráter científico a esta história, como antídoto à tentativa de transformar a história da filosofia em filosofia da história. Para eles, né, essa história é interna à filosofia, é parte visceral dela. Ao colocar a história no âmago da filosofia, torna ela mesma filosófica. Aqui a história da filosofia, enquanto conteúdo, está materializada no texto. É justamente a partir daí que eu vou partindo, né? A missão daquele que vai trabalhar com o texto será a de reconstruir o sistema de razões presentes no mesmo, ad mentem autoris. Eis um ponto-chave do estruturalismo que o situa para além de um simples método. É no sistema, na estrutura em que se encontra a filosofia de um autor, não interessando o contexto ou outros elementos externos. E aí, talvez seja algo que nos choque em alguma medida, né? Mas a pergunta que ele vai se fazendo é, tudo bem, se o contexto é relevante, mas qual contexto? O nosso, o do autor?
quem vai delimitar essa pergunta? E para aqueles textos que foram descobertos ou só foram entendidos décadas ou séculos depois do autor, qual contexto em si a gente vai tratar ou vai eleger, né? Então, ele fala que tem muitas variantes subjetivas, e o que interessa para um texto, quando o autor escreve aquele texto, ele está morto, né? Então, não tem mais isso aí, a gente vai ver o texto e as estruturas internas a ele. Inteligir um sistema exige a adoção dos mesmos métodos e procedimentos utilizados pelo filósofo para construí-lo. Assim só se faz filosofia desde a história, e a partir dela se filosofa. Os sistemas são as teses mais os movimentos internos que os produziram. Identificá-los exige um olhar que considere a obra do autor em seu conjunto, desconsiderando os textos secundários por não revelarem explicitamente a intenção do autor. E ao agir dessa forma, o estruturalismo se imuniza ou tenta se imunizar contra essa ideia de evolução presente em Hegel, e ao mesmo tempo confere à história da filosofia um caráter científico, não no sentido positivista, mas é científica à medida em que analisa e reconstrói com neutralidade, sempre coloco entre aspas, quando eu me refiro à neutralidade, porque até que ponto, né? Há controvérsias. Esses sistemas filosóficos, porque trata do texto canônico, propriamente dito, inserido na história da filosofia, mas a forma como aborda esse texto é a reconstrução das ideias ad mentem autores, como falamos, né? Procurando reconstruir mesmo o sistema usado pelo autor para chegar nele, né? Por isso que, ao mesmo tempo, considera o texto enquanto inserido na história da filosofia, também filosofa. E esse estruturalista encara, né, melhor dizendo, os sistemas como mônadas sem portas ou janelas. O sistema é explicável a partir dele mesmo e através de movimentos internos de reconstrução das intenções do autor do texto. Isso leva o estruturalismo a situar-se fora das discussões sobre as influências dos textos, dos contextos, sobre o pensamento de um autor. Essas considerações finais trata-se de uma possível conciliação à luz dessa proposta estruturalista. Essa opção por um ensino histórico, nas palavras do professor Frank Leopoldo, que tenha a história da filosofia como centro, deve evitar a tentação de empreender uma análise cronológica e minuciosa, e por isso exaustiva. Nesse ponto, o recorte histórico feito pelo professor é de fundamental importância para que, através dele, os alunos possam contemplar satisfatoriamente a origem da filosofia e os desdobramentos das questões filosóficas. Quando se opta por um método temático, ou, mais uma vez, nas palavras do professor Frank Leopoldo, a utilização da história da filosofia como referencial, as questões são abordadas com liberdade em relação aos sistemas filosóficos. Então, liberdade vai permitir ao professor confrontar o modo como esses mais variados filósofos refletem sobre uma determinada questão. Com isso, torna-se mais frequente o debate filosófico acerca de temas da atualidade. Mas esse método exige de quem pretende aplicá-lo um vasto conhecimento acerca da história da filosofia, a fim de bem conjugá-lo nas questões atuais. E aí, vai dar dessa forma, porque o não recurso à história da filosofia acarretaria, na maioria das vezes, a permanência no campo das opiniões e do senso comum. Porque tudo isso está inserido no lugar da dissertação, no segundo capítulo, que é da aplicação da proposta de intervenção. Então, são justificativas conceituais, justificativas teóricas para mostrar o porquê que escolhemos tal e tal método, né? Por exemplo, nós partimos do texto filosófico como ele mesmo, tá, né? Dele mesmo, e a partir do texto reconstruindo a estrutura interna dele a fim de evidenciar os principais elementos da filosofia do autor que nós propomos trabalhar com os alunos e empreender a nossa intervenção, né?
Então, a nossa dissertação foi, como a maioria, né, organizada, distribuída em 3 momentos. Foi uma justificativa teórica. A segunda foi justamente da aplicação prática, que se dividiu em 2 partes. As justificativas teóricas do porquê elegemos cada passo da nossa intervenção e a intervenção em si. E o terceiro foi a análise, né? Análise de conteúdos, se foi satisfatório, até que ponto foi, até que ponto ajudou, etc., né? Então, era basicamente isso. Por fim, só tem um pouco algumas referências a que esse livro, quase, não sei se poderia dizer um clássico, mas é um livro bastante conhecido por nós, do Frank Leopoldo, História da Filosofia, Centro Referencial. E aí são livros estruturalistas, com exceção desse de Nietzsche, né? Malebranche, Goldschmidt, e esse aqui está no livro do Guéroult, do Boutroux, está no livro do Guéroult, Philosophie de l'Histoire e de la Philosophie. Pronto, seria, grosso modo, um pouco isso, o que eu gostaria de trazer para a apresentação de hoje. E talvez, se alguém tiver alguma consideração, eu vou parar aqui de apresentar a tela para não ficar aparecendo assim, tá? Rodolfo, me diz uma coisa, como Tá. que foi o projeto de intervenção que você Tá. desenvolveu na escola? Então, como aconteceu? Foram basicamente sobre o projeto, porque o que é que foi até uma coisa bem cansativa, assim, extensa, mas o que foi que eu me propus a fazer? Eu fiz um questionário com os alunos antes da intervenção prática, ou seja, antes de realmente estudar, né, o que estava previsto no conteúdo lá deles, estudar filosofia habermasiana, etc., porque a minha proposta era evidenciar ou procurar meios de analisar o quanto a proposta habermasiana ajudaria os estudantes do ensino médio a ter uma concepção da filosofia que levasse eles à emancipação. Esse era o ponto. Então, o que cumpriu pensar antes da aplicação? Como medir isso? Porque é algo bastante subjetivo, né? Como eu vou medir que nível de emancipação eles têm consciência, né? Então, procurando formas de medir isso, ou de, ao mesmo tempo, mensurar de alguma forma, a gente elaboramos algumas perguntas para fazer questionários, né, com eles, mas fizemos não individualmente, mas por grupo. Os grupos eram escolhidos por eles mesmos, de uma maneira voluntária, eles se dispunham, nem todos os alunos eram obrigados a participar, eram voluntariamente, mas todos quiseram participar. E aí eles se reuniram em, salvo engano, 5 grupos. E aí nós fizemos entrevistas com eles, essas entrevistas contavam, eu posso até mostrar aqui algumas das perguntas, porque aí o que é que eu fazia? Fazia uma entrevista com ele antes das aulas e a mesma entrevista depois, mas sem dizer a eles, né, o que eu queria medir, porque então isso é facilmente manipulável, né? Então, quais são as perguntas? Vou citar algumas, né? Vocês concordam que normalmente o progresso técnico está associado ao desenvolvimento humano? Como vocês avaliam essa associação? Então, eles iam falando, eu ia gravando, eu até perguntava a eles, né? Era tudo gravado. Eles assinavam, tinha todo esse termo, né? Uma outra, vocês acreditam que esta visão de mundo tem alguma interferência na vida cotidiana das pessoas? Ou seja, acreditar que o progresso técnico representa o desenvolvimento humano traz alguma consequência para a vida em sociedade? Depois, eram, salvo engano, 5 perguntas. 6. Como vocês veem a relação do sujeito com a natureza e com os demais nesse cenário? Como vocês leem o papel ou o comportamento do Estado nisso, né? Como vocês veem o ensino de filosofia em meio a tudo isso? Como ele é hoje e como poderia ser? E como vocês veem a sua futura prática profissional inserida nesse cenário? Então, eram essas perguntas que a gente fazia.
a eles iam debatendo, porque não era simplesmente perguntou, eles respondem e pronto, ou normalmente, né, o mais desinibido fala, né, mas aí o que acontecia, eu acho assim que é um recorte muito específico, porque o público era muito específico também, os alunos, eles lidavam com textos, estavam lendo Adorno, era as aulas sobre Habermas, ele tinha filosofia 1, 2, 3, 4. Era basicamente um roteiro de introdução à filosofia que eles tinham, então estavam, quando eu comecei essa inserção, qual foi a medida que eles estavam? Eles estavam, escola de Frankfurt, tava lendo Adorno, né? Então, ele já tinha uma percepção boa das coisas, conseguiu concatenar bem, mas assim, como era o ensino médio técnico, a filosofia, para a maioria deles, era uma coisa completamente acessória, era uma coisa, assim, eles brincavam, assim, não tinha muita seriedade nesse sentido, né? Mas aos poucos, eles iam, interessante, valorizando muito, né? Os resultados foram bons e, assim, mostrando algumas potencialidades na filosofia habermasiana, mas, assim, limitados diante da limitação da pesquisa, né? Foi uma pesquisa com intervenção curta, então, realmente, a gente conseguia medir, e aí a gente tentou fazer análise de conteúdo, justificar um pouco os métodos elegidos para medir a pesquisa, tal. Mas aí, pronto, uma coisa que eu reconheço da pesquisa ficou uma coisa muito laboratório, sabe? Isso, assim, tá, passo 1, passo 2. Eu acho que no final foi bom, assim, tal, tem coisa acabada, mas eu acho que deixa espaço para uma investigação melhor, mais profunda. Tudo bom, Rodolfo? Obrigado pela apresentação. Eu tenho uma curiosidade Tá. acerca do modo como tu pensaste esse quadro conceitual com o qual tu operas. E eu fiquei surpreso, sobretudo, com a segunda parte, que é a utilização do Habermas e da Escola de Frankfurt. Sobretudo quando compara com o ponto de partida, que é aquela dicotomia do Nietzsche com o Hegel. Uhum. Tá? Porque tu partes daquela dicotomia de uma história mais livresca e quase que uma coxa de retalhos, né, do Nietzsche, comparando depois com o Hegel. E se eu entendi a solução para o problema, tu vai lá para o Nietzsche e o Hegel para se discutir sobre o sentido da história da filosofia. Depois tu dá um pulo e tu cais num outro autor que trata não do mesmo problema, mas de um outro, que é o do método de leitura do texto. E aí tu faz a análise do estruturalismo. E a solução de compromisso é bom, a gente ensina a filosofar ensinando a história da filosofia, né? Mais ou menos essa é a solução. Exato. Porque fica estranho depois quando entra com o Habermas e com a Escola de Frankfurt, que tem uma concepção muito mais refinada e elaborada e um passo muito mais além. Do Nietzsche nem se fala, né? Mas mesmo do Hegel, que é justamente uma concepção do que são as continuações sociais, do movimento social que vão ser explorados pela Escola de Frankfurt desde o começo, né? E mais recentemente com o Habermas, que vai ter uma concepção de história da filosofia totalmente diferente. Então achei estranho que, como tu, num certo momento tem um referencial, no outro tem outro. Então, me explicar um pouquinho, por favor. Não, claro. Então, essa parte da pesquisa, ela, como eu falei no início, não é uma parte central da pesquisa, é uma parte que está situada numa subseção da intervenção prática, que era justamente para tentar mostrar um caminho que mostre o porquê de usar o texto filosófico, porque a minha intervenção prática partiu do texto filosófico. Então, não era simplesmente uma aula que eu comentava, tinha um texto. Então, eles tinham um texto de Habermas, a gente usou muito técnica e ciência como ideologia, por isso que por causa justamente do ambiente em que essa intervenção prática aconteceu, ensino médio técnico, mas tem verdade justificação, tem alguns textos escolhidos por Habermas, 4 textos, salvo engano, e o porquê partir do texto, né? E usar o texto como esse ponto de convergência que une, às vezes, uma aparente aporia,
essa dicotomia, né, entre fazer história da filosofia ou ensinar a filosofar, nesse sentido. Então, pegar o texto filosófico como talvez um ponto de convergência para isso. E, a meu ver, eu acho que a proposta estruturalista, ela não dá conta de tudo, mas eu acho que ela propõe caminhos que se pode percorrer nesse quesito, nessa questão do texto em si, né, ponto, né? Então, era uma questão, assim, do porquê, tentar justificar o porquê do texto filosófico. E para além disso, o corte transversal de toda a nossa pesquisa é justificativa, referencial teórico, por assim dizer, é a filosofia habermasiana, porque a gente não é ensinar a filosofar por filosofar, como uma consciência, um sujeito autorreferencial, mas é ensinar a filosofar para a emancipação. Então, era um pouco, ponto de intersecção, eu entendo que é um pouco... O que é estranho, né? Porque o Habermas certamente tem uma lê a história da filosofia, certamente é um pensador que filosofa, né? Sim. No entanto, ele não fica nem enquadrável como nietzschiano, nem como hegeliano e nem como estruturalista, né? Então, tem uma coisa totalmente diferente. E talvez a filosofia, sendo mais recente, mais interessante, por isso que eu achei um pouco estranho o jeito que tu movimentaste essas peças. Mas obrigado pela clarificação. E agora ele publicou um grande livro, né, sobre história da filosofia, né? Foi depois da tese pronta. Tá bom. Obrigado, Rodolfo. Boa.